E aí, Pedro, Opa, tudo Léo. bem? Tudo bem, Léo. Bom dia. Da onde que você fala, Pedro? Léo, tô falando de Fortaleza. Fortaleza. E você sonha em ser médico, Pedro? Sim, já sou técnico de enfermagem, já tenho experiência na área, Aham. certo? Trabalhei durante a pandemia na linha de frente, né, em emergência. E nunca tinha trabalhado na saúde. Tinha feito o meu curso em 2012, mas nunca tinha trabalhado. Sempre fui comerciante a minha vida toda. Uhum. E com a pandemia fechou todo o comércio, né? E a gente ficou e eu fiquei sem nenhum tipo de renda, né? E eu sempre fiz algumas provas, concursos e tal, e havia passado nessa seleção para as UPAs aqui de Fortaleza. Uhum. E me ligaram, né? Porque estava faltando profissional. E assim expandiu, sabe? E eu me descobri. Larguei o curso de Direito, né? E no sétimo semestre, e desde então eu venho estudando. Aham. Já algumas vezes consegui chegar perto, né? Mas ainda não obtive êxito no vestibular de medicina, que é o meu grande objetivo. Uhum. Perfeito. E você queria medicina desde o começo ou foi depois do técnico que você escolheu medicina? Léo, para falar a verdade, eu me descobri a partir do momento que eu comecei a trabalhar dentro de UPA. Hoje eu trabalho no hospital. Hoje eu trabalho no hospital particular. Também sou servidor público municipal de Fortaleza. Aham. Né? Uhum. Daí você começou a ver ali a dinâmica e você viu que você poderia ser médico, isso? Sim, sim, com certeza. Tá, perfeito. E é legal porque hoje tem essa possibilidade, né? Antigamente um técnico não podia sonhar com a medicina, né? Hoje tem Com vários certeza. caminhos. Sim, era quase que inatingível, né? E hoje é Eu, possível, né? Hoje é qualquer pessoa, independente se tem filho, se tem mais de 30 anos, se fez ensino médio, escola pública, se o cara é burro, se o cara não sabe física, não sabe matemática, hoje é possível esse cara ser médico. Entrar na medicina, sem dúvida. né? Antigamente tu tinha que fazer um cursinho que custava 3, 4 mil reais por mês, né? Hoje tu estuda em casa, sozinho, tu passa em medicina. Verdade. Tudo é possível, né? Hoje é possível, né? Graças a Deus, né? Perfeito. Sim, sim. E aí, o que tu acha, assim, porque tu usou uma expressão para mim ali, quase passei, né? Essa eu escuto bastante aqui, quase passei. E o que tu acha, assim, Uhum. que faltou para tu quase passar? Léo, acho que a gente sabe que medicina não a preparação para medicina não é uma coisa barata, Hã? né? Eu acho que faltou qualidade na minha preparação, Uhum. certo? Eu acho que é isso. Tu acha que Porque a gente se vê, tivesse melhores professores, melhores materiais, você teria passado? sim, com certeza também. Acho que não foi falta de esforço, não, porque desde que quando eu decidi que eu queria medicina, que eu estudo, que eu corro atrás, sabe, eu nunca fui um bom aluno, pra te falar a verdade, eu nunca fui um bom aluno, nunca fui, sabe, mas desde que eu descobri que eu quero é isso pra minha vida, que eu corro atrás, que eu me esforço, que eu estudo o tempo que eu tenho, entende? Entendi, entendi. E tu sabe, Pedro, que eu converso com várias pessoas que também, mesmo assim como você, elas se dedicaram muito, elas mereciam passar pela dedicação, né? Só que Sim, e é triste isso, né? Porque às vezes cada reprovação que tu tem, tu fica mais distante, né? Às vezes as pessoas acham que quanto mais você reprova, mais próximo tu tá da medicina. Na verdade, tu tá mais distante, né? Porque você tem um desgaste emocional, vai acontecendo várias coisas e você vai ficando cada vez mais distante. E com quando eu certeza. analiso essa situação, pô, eu me dediquei, eu estudei, eu merecia passar, eu merecia ter uma nota maior. E eu falo assim, o Enem não comete enganos, o Enem é extremamente justo. Porque o Enem sabe quem adquiriu conhecimento e quem não adquiriu conhecimento. E aí a pergunta Sim, fica, pô, Léo, mas se o Enem não comete enganos, se ele é justo, ele sabe exatamente quem adquiriu conhecimento, por que eu não consegui passar? Porque eu também estudei, eu também me dediquei. É aí o que acontece? O veículo, né? Você é de Fortaleza, né? Imagina que para sim, você, sim. você pergunta assim, Léo, quanto tempo, ou eu te pergunto, né, Pedro? Pô, Pedro, quanto tempo dá de Fortaleza até São Paulo? E aí você vai perguntar para mim, pô, Léo, mas
Depende de como que tu vai. Se tu vai a pé, se tu vai de Fusca ou se você vai de avião. Sim. Né? Depende do veículo que você vai utilizar. E no nosso contexto, o veículo é um método, é a estratégia de estudo. E muitas vezes a gente acha, pô, eu preciso do melhor livro, eu preciso do melhor material. E assim, eu posso garantir para você que eu conheço várias pessoas que tinham os melhores materiais, os melhores professores. O cara não pagava boleto, tu provavelmente tu trabalha porque tu tem que pagar boleto, né? Não porque tu quer, mas porque tu precisa para pagar os teus boletos. Verdade. É... Você não tem ninguém para pagar teus boletos, acredito? Não. Não tem ninguém, né? Então, assim, eu conheço pessoas que tinha o pai pagava os boletos, a mãe pagava os boletos, a pessoa só estudava, só se dedicava, e essa pessoa, mesmo assim, o cara com os melhores materiais, mesmo assim, o cara não passava. Né? Sim. Então, o que acontece? O ponto que nós temos que refletir é o quê? É o método, é a estratégia de estudo que você utilizou. Porque se você vai de Fortaleza até São Paulo de Fusca, vai demorar mais tempo, né? Verdade. E o avião ele é muito mais rápido. Por quê? Porque ele tem uma tecnologia melhor. Então, eu tenho um dado que eu vou apresentar para vocês na aula segunda-feira, que nos últimos 10 anos se descobriu mais sobre como o cérebro aprende do que nos últimos 1000 anos. Só que provavelmente a técnica de aprendizagem que você utilizou foi: você assiste a videoaula, você copia o que o professor fala e faz 10 questões depois. Foi isso? Exatamente. É o método tradicional. Método tradicional, igual a sua avó estudava, né? Se tu perguntar para tua avó como é que ela estudava na época dela, ela vai. O professor falava no quadro, copiava, né? Independente da estrutura da escola, uns com uma estrutura melhor, escola particular, outro com uma estrutura pior, escola pública, né? Mas era assim que se estudava, né? Então, e aí o que acontece? Quando a gente compara um estudante do ensino fundamental com um estudante nos Estados Unidos, aí nós estamos falando de pesquisa científica. Se nós estamos falando de pesquisa científica, eles têm que estar em igualdade, né? Eles não podem estar em desigualdade. Não tem como eu comparar dois grupos se esses grupos eles estão em desigualdade. Então, pega dois grupos e eles têm que estar na mesma condição, eles têm que ter a mesma carga horária de estudo, o mesmo conhecimento, e eu comparo eles. E aí eu consigo ver que o Sim. estudante americano e europeu ele tem 10 vezes mais conhecimento que o estudante brasileiro. Por quê? Sim. Sendo que eles estão na mesma igualdade ali, né? Dentro da pesquisa científica. Por quê? Porque o veículo para adquirir esse conhecimento é diferente. Nos Estados Unidos, eles usam metodologias ativas. Aqui são metodologias passivas. Você recebe a informação. É o professor que fala, não é o aluno que constrói o conhecimento. É que nem você ir na academia levantar 1 quilinho. 1 quilinho é agradável, né? Não dói o músculo, Uhum. né? Não cansa. Só levantar 1 quilinho. Agora, você levantar 50 quilos dói o músculo, é mais trabalhoso, cansa mais, né? Só que aqui o músculo cresce, aqui o músculo não cresce. Então, quando você vê a videoaula, você é passivo, você não adquire conhecimento. Agora, quando você constrói o conhecimento, quando você pratica esse conhecimento, quando você pensa, quando você raciocina, você consegue ter muito mais resultado. E o Enem, ele é muito justo nisso. Ele sabe exatamente quem adquiriu o conhecimento e quem não adquiriu. Eu saindo de Fortaleza até São Paulo de Fusca, eu posso chegar? Eu posso. Vai ser uma viagem agradável? O que tu acha? Demorada, né? Demorado, né, cara? E a Exatamente. probabilidade desse Fusca quebrar no meio do caminho é alta, né? É. Agora de avião, quanto tempo dá de avião? 2 horas? 1 hora e pouco, né? Um Tô avião, entendendo. dependendo do modelo dele, ele vai 1.000 km/h, né? Então, só a distância, a gente sabe quanto tempo demora. Enfim, dito tudo isso, Pedro, como que eu posso te ajudar hoje, cara? Qual seria a tua principal dúvida hoje? Saber onde é que eu pequei, certo? Onde é que eu tô errando, porque assim, eu dava muita ênfase a matérias que eu tenho mais dificuldade, certo? Aham. E justo são as matérias que têm um peso maior, né? A gente sabe que no Enem meio que não existe isso, né? Que é nivelado, né? Mas eu tentei faculdades aqui que ainda existem matérias específicas, entendeu? E eu sempre tive dificuldade com as matérias específicas do curso de medicina, né? Que tem primeira e segunda fase. Uhum. Apesar de ter chegado próximo, eu sinto que faltou um pouco de conhecimento, um pouco de mais de exercício, sabe? Acho que até é pela questão de trabalhar em dois lugares e Nem o tudo. teu foco é nos vestibulares de Fortaleza? Oi? O teu foco é no Enem ou nos vestibulares de Fortaleza? Léo, para falar a verdade, eu faço todos os vestibulares que eu tento aqui de medicina, porque é o meu sonho, sabe?
Mas aí que Eu, te- tá, eu tenho... aí tem um ponto de reflexão, tá? E só Uhum. uma curiosidade aqui, eu sou bolsista da ProUni 100%, né? E aí tem uma colega minha, Ariane, o nome dela, ela é de Fortaleza. Ela é de Fortaleza, né? Só uma curiosidade aí pro pessoal. Enfim, as provas é que nem casamento, tá, Pedro? Você tem que escolher uma para casar, né? Não tem como ter duas esposas. Até pode ter, né? Só que vai dar mais trabalho, vai ter mais energia, tu vai ter que dar atenção para uma, depois atenção para outra, né? Então acontece que é mais difícil, né? Então eu oriento, assim, até você conseguir uma aprovação, eu oriento você escolhe uma prova e foca nela, tá? Mas nada impede depois do Enem você poder fazer os vestibulares em Fortaleza, que vão ser em janeiro, fevereiro, né? Não sei quando que vai ser teu vestibular da estadual, teu vestibular da federal, né? Tem alguma, não sei se tem algumas particulares que tem bolsa, tá? Mas assim, em um primeiro momento, eu recomendaria você pegar agora e foca só numa prova. Pega o Enem e foca só no Enem. Ele vai te dar várias possibilidades, né? Ele vai te dar várias. Como tu não tem ensino superior, tu não tem ensino superior, né? Ou tu terminou algum ensino superior? Não Não, cheguei a perfeito, terminar. excelente, tá? Eu também, eu abandonei o. Porque às vezes a gente tem essa crença do ensino superior, né? Se eu Uhum. tenho um Uber, né? Peguei um Uber e o cara tinha mestrado, fez biologia, tinha mestrado e tal, e tava dirigindo o Uber porque não tinha mais trabalho, né? Então, Sim, assim, verdade. a gente supervaloriza o diploma do ensino superior, né? Supervaloriza. Então, quando eu fazia educação física, muitas pessoas falaram, termina a educação física, pelo menos vai ter um diploma do ensino superior. Se eu encontrei um colega meu na rua, ele trabalha numa academia, ele ganha menos que o Uber ganha, né? Então, eu trabalho na academia, ele ganha o mesmo valor que o estagiário ganha, mesmo com o diploma de educação física, né? Então, eu me liguei Sim, sim. muito rápido, né? Não escutei conselhos de pessoas que nunca tinha chegado onde eu queria chegar, né? Porque quando você vê, você está escutando conselhos de pessoas que nunca construiu nada na vida, né? E aí você tem que acender Sim, aquele alerta. Pô, como é que eu vou seguir o conselho dessa pessoa sendo que ela nunca chegou aonde eu quero chegar? Não sim. faz sentido, né? E, exatamente. Também acontece que eu estava quase começando a cursar enfermagem, né? Mas eu acho que eu não seria feliz em enfermagem. Assim, adoro minha profissão, sou técnico de enfermagem, eu cuido da melhor forma possível das pessoas, certo? Dou o Uhum. melhor atendimento possível, mas não é, sabe? Sempre vai faltar aquela lacuna na minha vida, entendeu? Certo? Porque, assim, eu vejo, tem todo esse estigma em relação à medicina, né? Que médicos são assim, quase deuses, né? Uhum. São, assim, seres humanos inatingíveis, né, no caso. Mas eu não vejo dessa forma, não. Trabalhei com muitos médicos, tive muitos exemplos, assim, inspiradores, sabe? De pessoas, assim, humildes, que saíram, assim, de baixo mesmo, que lutaram. E hoje são grandes médicos, são, assim, grandes inspirações, se tornaram amigos, Uhum. certo? E me baseio muito pelo exemplo deles, certo? Perfeito, perfeito. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto, Pedro, você escolhe uma prova, cara. Escolhe a prova do Enem, foca nela, tá? Escolhe uma prova. Porque daí cada prova, uma vai ter segunda fase, outra vai ter segunda fase, aí tem uma prova que vale mais matemática, outra prova que vale menos matemática. É que nem prova de residência, né? Eu tô quase me formando agora e eu quero fazer a minha prova de residência. Então, assim, e a medicina é igual. A medicina é igual aqui no Sul, é igual no Nordeste, é igual no Centro-Oeste, ela é igual. Só que dependendo do hospital, a pessoa que escreve a prova, a banca que vai aplicar essa prova, ela pode cobrar coisas que são mais importantes e coisas que são menos importantes, né? Dependendo daquele estado, dependendo daquela região, dependendo da prevalência da epidemiologia que acontece naquela região, então a prova ela muda. O vestibular é a Sim, mesma coisa. Então, os professores que escrevem a prova do Enem, isso os alunos têm dificuldade de entender. Às vezes eles não entendem isso. O Enem ele é escrito por uma pessoa. Uma pessoa pega lá, escreve, ela pensa a vírgula, ela pensa o ponto, ela tira aquele texto de algum lugar, né, tem escrito embaixo, adaptado, ela pensa no comando, ela pensa na alternativa para te confundir. Então é uma pessoa que escreve aquela questão. Né? Óbvio que é jogada no banco de questões, e aí dentro daquele algoritmo lá vai escolher a prova, vai escolher as questões, né, para que seja super imparcial, né? Que não penda para nenhum lado, que não beneficie ninguém, para que seja uma prova imparcial, né? Então, assim, acho que esse é o sim, primeiro sim. ponto. Depois, né? Eu até antigamente, porque assim,
Hoje, talvez tu deve estar me conhecendo agora, mas, cara, eu trabalho com performance há mais de 10 anos, né? Então, faz 10 anos aí que eu trabalho com performance. Já trabalhei com jogador de futebol, já trabalhei com atleta, enfim. E há 5 anos atrás que eu comecei a trabalhar com performance cognitiva, né? Eu entrei na medicina justamente por isso, né? E, então, assim, eu entendo que antigamente, né, eu pensava diferente, mas hoje eu penso de uma outra forma, tá? Que é o seguinte: antigamente eu orientava o aluno, cara, faz só o Enem, foca só no Enem. Hoje eu já penso, pô, se o cara vai começar comigo em fevereiro, eu já recomendo ele, pô, faz uma prova aí no meio do ano, garante uma aprovação. Eu poderia ter feito isso, inclusive teria passado em vários vestibulares. Mas eu não fiz isso. Então eu recomendo hoje os meus alunos, pô, garante uma aprovação. Eu, por exemplo, fiz o Enem e acabou para mim, né? Foquei o Enem ali, comecei a aplicar minha metodologia, faltando 60 dias para a prova, apliquei o método e fiz o Enem e acabou. Nem sabia se eu tinha passado, mas acabou para mim. Só que, por exemplo, eu poderia ter feito os vestibulares em dezembro de algumas federais, poderia ter feito o vestibular em fevereiro de outras federais, entendeu? Então, eu teria ali dezembro, janeiro e fevereiro, teria ali 60, 80 dias para me preparar. Então, se eu pudesse voltar, eu teria pegado outras opções, tá? Mas eu ainda recomendo os meus alunos a focar numa prova, foca numa prova primeiro, depois faz outra prova, né? Porque eu queria um ecossistema que tu consegue em 60 dias abarcar a prova inteira, né? Aprender os conteúdos ali. Não todos os conteúdos, mas aqueles conteúdos mais importantes, né? Esse é um outro mito, né? Ah, eu tenho que saber tudo para passar em medicina. Não. Não precisa saber toda a matemática para passar em medicina, tá? Você sabendo os conteúdos mais prevalentes da prova, você acerta 100% das questões fáceis, 100% das questões medianas, e isso já vai te dar um resultado bem legal. Perfeito. Tá? Então, assim, acho que esse é o primeiro passo para ti, cara. Foca numa prova só. É mais fácil você manipular as variáveis do Enem do que tu querer prova de primeira fase, segunda fase. Foca no Enem primeiro, tá? Eu acho que esse seria o primeiro passo para ti. Faz sentido o que eu falei? Faz. Faz total. Total. Porque eu tava focando mais no vestibular da estadual aqui de Fortaleza. Uhum. Lá do Ceará. Oi? Quando que vai ser o vestibular da Estadual de Fortaleza? Vai ser aqui no final do ano. Final do ano, né? Próximo. É. Faz o Enem é em novembro, e depois você foca no da estadual, né? Seria a É minha. isso que eu tenho feito Tá? desde então. E assim, participa do evento. Lá no evento eu vou trazer Não, com certeza. informações, né? Talvez tu deve, pô, e aí como é que eu vou estudar, como é que eu vou fazer? E participa do evento lá, que vai ser lá, eu vou ter mais tempo, vão ser 10 horas de conteúdo, né? Vão ser 4 aulas teóricas e práticas. Então lá vai dar para a gente aprofundar bastante, né? Aqui a gente acaba que não tem tanto tempo para aprofundar, né? E aquela coisa, né? Você já deve ter trabalhado Uhum. no socorro, né? Se o professor vai dar uma aula de infarto em 5 minutos, tu fica meio assim, né? Como é que eu vou aprender a manejar e interpretar um eletrocardiograma em 5 minutos? Não dá, né? Ele precisa de mais. Verdade. Então, quando tu vai fazer a prova que é o futuro da sua vida, né? Eu preciso detalhar com mais coisa, né? Porque esse é um evento, né? O pessoal não entendeu. É um evento. Nesse evento, eu vou introduzir vocês a conceitos neurocientíficos. Eu vou introduzir você, eu vou dar esse conteúdo. É só tu ir lá e ver as aulas, né? Então, a única coisa que precisa é ir lá, pegar o conhecimento e aplicar ele na sua vida. Só isso. Ansioso. Quem sabe seja o diferencial que eu tô precisando. Pode ser aí a luz no final do túnel, tá? Para tu sair desse quase. Verdade. E ontem, inclusive, anteontem, eu recebi uma mensagem de uma aluna minha que foi aprovada em medicina. Então, assim, a cada 2 meses, a cada 60 dias, tem um aluno nosso matriculado na faculdade. Verdade. Eu só. É porque eu venho de família humilde, sabe? Sempre, as coisas sempre foram mais difíceis para mim. Mas eu tô confiante agora Vai que dar esse certo, ano vai Pedro. ser o meu ano. Certo? Eu acho Vai que ser teu último ano. Anota aí, pega. nada acontece por acaso. Eu te descobri no Instagram e comecei a pesquisar e a ver os vídeos e tudo. E achei muito, muito interessante. Primeiro a gente olha com desconfiança, né? Poxa, o cara tá falando medicina com 60 dias. Mas aquele preconceito besta, né? Uhum. Mas eu fui te conhecendo e tal. E hoje eu participando da live, eu acho que eu tô sentindo que as coisas vão acontecer esse ano. E tu sabe, Pedro, que não tem nada a ver com 60 dias, né, cara? Os 60 dias Não, ele não.
Então, mas é muito mais que isso, né, cara? Você aprender a estudar, você aprender a memorizar, você ter mais autoestima, você se sentir mais confiante, você acreditar mais em você. É um monte de coisa, né? Exato. 60 dias e aplicar para a vida, né? E aplicar para sua vida, porque tu vai estudar para sempre, né? Pô, tu Com certeza. conheceu vários médicos, né? Mas enfim, Pedro, Sim. conversamos, tá? Vou chamar outra pessoa aqui. Foi um prazer te conhecer. Valeu, Léo. E anota aí, meu último ano, escreve assim, 2022, meu último ano de estudo, tá? Se Deus quiser. Beleza, Pedro, até mais. Foi um prazer te conhecer. Valeu, um abraço.